E agora a gente vai entrar numa parte que também trouxe muitas modificações e muito também em relação às nomenclaturas. Quando a gente fala de cuidado personal de los hijos, isso é a guarda. Na Argentina, agora, quando fala que uma pessoa tem o cuidado personal de los hijos, ela tem a guarda dos filhos. Era o que antes se chamava tenência de los hijos. Essa palavra tenência já não se usa mais. É o cuidado personal. Esse cuidado personal pode ser compartido, que é a guarda compartilhada, e cuidado unilateral, que é a guarda unilateral. A regra é o cuidado compartido, a exceção é o cuidado unilateral, ou seja, tem o divórcio, a guarda automaticamente é a compartilhada, a não ser que hajam motivos para essa exceção. Essa guarda, esse cuidado compartido, ele pode ser alternado, então indistinto. No alternado é aquele que a criança vai morar nas duas casas, ela vai passar um tempo com um e um tempo com o outro, cada hora com um dos genitores. Não necessariamente a guarda compartilhada, ela significa isso, que vai morar em duas casas. Nem sempre ela é alternada. E aí ela pode ser indistinta. Significa que a criança reside só num domicílio, mas ambos os pais compartilham as decisões e distribuem os deveres. Por exemplo, o filho mora com um, mas o outro leva no colégio. Ambos decidem sobre as questões relativas à escola, reuniões, atividades extracurriculares, férias. Então, essa é o cuidado compartido indistinto. A criança mora numa casa só, mas a guarda é compartilhada. Por isso que a regra é a guarda compartilhada, porque mesmo que a criança esteja morando com um só, a decisão é dos dois. E dever de comunicação. Dever de comunicação não é dever de comunicação. É o que antes se chamava de visita. É a possibilidade que tem o genitor que não convive com o filho passear, compartilhar momentos, dormir na casa desse outro genitor, de acordo com a idade e as necessidades do filho. Então, quando a gente fala em dever de comunicação, é o direito de visita, tá? Aqui do Brasil. Lá também se chamava visitas, mas agora se também deixou de existir. Existe também uma coisa chamada plano de parentalidade, que pode ser traduzido por plano de parentalidade, plano de visitação. Também está sendo muito adotado aqui. É um acordo que os pais fazem para facilitar essa convivência em relação ao filho. E aí esse acordo tem que ter o lugar e o tempo que o filho permanece com cada genitor, a responsabilidade que cada um assume, quem leva e busca na escola, quem ajuda com os deveres, programar atividades esportivas e culturais, o regime de férias, onde o filho e as datas em que o filho vai passar cada férias, os feriados de Natal, Ano Novo, Semana Santa, as datas importantes para a família, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, e o regime de relação e visitação do filho quando ele vive com um só dos genitores, tá? E quando fica na casa de um, quando vai passear, as atividades esportivas. E, e aí esse plano é apresentado ao juiz e o juiz tem que aceitar, porque lá, assim como aqui, vale o mais importante são os direitos do menor. Se os responsáveis não criarem esse plano, não apresentar ao juiz, é o juiz que vai fixar o regime de cuidado dos filhos. Ou seja, o regime de guarda é o juiz que vai botar na sentença como é que vão ser as datas das visitações, os feriados, as férias, como é que vai ser dividido isso. E aí, geralmente, o juiz vai escolher pela guarda compartilhada indistinta,
que é a criança morando só com um dos genitores e os genitores vão compartilhar as decisões e a distribuição das tarefas. Mas aí ele vai escolher conforme for mais conveniente para esse filho, de acordo com a idade dele. Na Argentina também tem uma coisa chamada guardador, que aqui é o tutor. É quando não é nem o pai nem a mãe que vai ficar responsável por essa criança, ela tem um guardador, que é o tutor. É, é quando, além da morte, houve algum caso grave que foi destituída a, a guarda desses pais, nem o pai nem a mãe podem ter a guarda da criança, e geralmente ela é outorgada a um parente próximo dessa criança. Precisa ser casos de uma certa gravidade para que um pai ou uma mãe percam a guarda do filho e aí essa criança passa a ter um guardador. E aí, nesse caso, a gente diz que esses pais perderam a responsabilidade parental, que aqui, hoje, a gente chama de poder familiar, é o antigo pátrio poder, que foi desde 2002, aqui no Brasil se chama poder familiar, e na Argentina a gente chama de responsabilidade parental. Então, o pai ou a mãe que é destituído dessa responsabilidade parental, no caso, os dois, quando perdem, a criança é atribuída à criança um guardador. E a obrigação de alimentos? São os alimentos que tem que prestar ambos os cônjuges para o sustento da criança. Só que não são exatamente alimentos, né? Assim como aqui no Brasil, esses alimentos compreendem um valor em dinheiro que vai cobrir o sustento, a educação, lazer, vestimenta, gastos com doença, gastos com educação, gastos para uma profissão. São prestações em dinheiro, são prestações monetárias ou em dinheiro, proporcionais, tá, às possibilidades econômicas dos obrigados e as necessidades do alimentado. Obrigado e alimentado. É o alimentante, o obrigado, e o alimentado, que a gente também chama de alimentado. Então, na Argentina a gente chama de obrigado, o alimentante, e alimentado, como aqui também, o alimentado. Essa nomenclatura muda em outros países hispanohablantes. Às vezes a gente também vai ter alimentante, no Chile alimentante, alimentário é o alimentado. Então, mas na Argentina, quando a gente vê obrigado, a gente pode traduzir por alimentante. Alimentante é a pessoa que presta os alimentos e o alimentado é o alimentado aqui também pra gente. O genitor que fica com essa guarda da criança, com quem essa criança mora, não exatamente a guarda, né? Ainda que seja uma guarda compartilhada, mas o genitor com quem a criança mora, esses cuidados que ele tem com a criança, essa tarefa de cuidar dessa criança cotidianamente, ela é vista com valor econômico e ela já constitui também a contribuição desse genitor para o sustento dessa criança. O genitor que não paga a pensão, né, que não presta os alimentos, ele também pode ser processado, pode ser pelo genitor, pelo filho, quando já tiver idade suficiente, e qualquer parente, também pelo qualquer parente da criança, e também pelo Ministério Público. Quando o filho se torna maior de idade, quando ele faz 18 anos, o genitor que mora com esse filho continua tendo direito a exigir o pagamento de alimentos. Lá na Argentina, essa obrigação termina aos 21 anos ou quando, se o genitor que paga a pensão acredita que o filho com 18 anos já consegue sustentar, ele pode entrar com processo para deixar de pagar essa pensão. Mas a regra é até 21. Diferente daqui do Brasil, não há no código uma previsão, da Argentina, uma previsão de extensão dessa pensão, a não ser
certamente em casos de doenças que impeçam esse filho de trabalhar, mas quando faz 21 anos, para o filho que ainda estava estudando até os 21 anos, nesse caso aos 21 anos, de qualquer forma, deixa de existir essa obrigação do pai de pagar alimentos. A mulher grávida também tem direito a receber alimentos, assim como aqui no Brasil. O pai ou a mãe que mora com a criança, né, que é o convivente, ele tem também direito a ter seus gastos com esse filho que mora com ele reembolsados. E essas são as questões mais importantes desse novo Código Civil e Comercial na parte relativa ao direito de família.